Há algumas semanas, recebi uma pergunta que parece ser bem simples, mas que é muito comum que pessoas que trabalham com SQL, inclusive há algum tempo, não saibam a resposta. Como usar tabelas temporárias em uma view? É possível? Como fazer isso? Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer e atualmente trabalho com análise e engenharia de dados na Europa. E no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de um colega. E se você também tem alguma dúvida, se você também tem alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários que eu leio todos os comentários e anoto todas as sugestões de vocês. E tenha certeza que em breve vai sair aqui no canal um vídeo com a sua sugestão. E para isso, basta você deixar o seu like no vídeo, estar inscrito no canal e, é claro, com o sininho das notificações ativados para você não perder nenhuma novidade. Combinado? Bom, essa dúvida é de um colega chamado Santiago e ele tinha uma série de lugares que ele sempre olhava para a mesma rotina. E até aí tudo bem. O problema começava quando era preciso fazer algum tipo de manutenção em algum trecho específico, era um trecho específico. E aí era preciso lembrar de ir em vários lugares para alterar essa pequena parte do código, esse trecho que era comum em todos esses códigos. Daí surgiu a ideia dele criar uma view somente com esse trecho que era comum. No entanto, esse trecho tinha uma tabela temporária e ele não conseguiu criar essa view. Mas afinal, como resolver isso? Será que isso tem solução? Bora lá para a tela do computador para ver como que a gente pode fazer isso. Bom, galera, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês para a gente ver como que a gente faz para resolver esse problema e se de fato ele tem solução. Eu já deixei com um exemplo aqui pré-pronto, o Santiago acabou que não me passou nenhum exemplo, ele só me explicou a situação, mas eu desenhei um exemplo aí que vai encaixar perfeitamente nesse cenário. Então, eu tenho uma tabela, por exemplo, de estoque, né, onde eu tenho aqui as movimentações do estoque quando elas acontecem, quando a nota é emitida, por exemplo, e eu tenho uma tabela, por exemplo, de reserva, que é enquanto a nota não foi emitida. Então, eu estou separando os produtos. Então, antes de eu emitir a nota, esse produto já tem que estar reservado para que ele não saia, por exemplo, em outro pedido. E aí, quando eu vá emitir, gerar aquela nota fiscal, aquele produto não esteja mais disponível. Então, qual que é a situação aqui? Eu tenho uma tabela de estoque e uma tabela de reserva. O meu estoque disponível para venda é o que eu tenho na minha tabela de estoque, lançamentos, no meu estoque de notas emitidas, e o que menos o que eu tenho reservado. Então, é aquilo que eu tenho disponível para vender. E aí, um cenário que eu imaginei aqui foi um cenário da seguinte forma. Nós temos uma empresa que, obviamente, tem que controlar seu estoque, e isso, no caso, é um e-commerce, e eu não posso, por exemplo, vender produtos que estão reservados, ou seja, que vão ser separados para ser entregues em outro pedido. Então, além de eu ter o estoque lançamento, né, onde o estoque está acontecendo ali, eu tenho as reservas, mas eu preciso ter uma forma de conseguir enxergar aí qual que é o meu estoque real. E aí você já deve imaginar que esse estoque real, ele pode aí estar em diversos relatórios, ele pode estar em diversas procedures, em diversas queries, rotinas que você usa aí para analisar estoque, para gerar relatórios ou para tirar insights. E aí imagina que isso está desse jeito, está dentro de tabelas temporárias. Então aqui eu estou criando uma tabela temporária, onde vai ter estoque disponível, aqui onde eu tenho o estoque reservado, e aqui eu estou consolidando esse estoque, tá? Então isso é linha a linha, eu estou diminuindo aqui, aqui é a entrada menos saída. E aí eu estou diminuindo aqui quanto que entrou de estoque e quanto saiu de fato de estoque, e aí ele me gera o saldo final do estoque. E aqui embaixo eu estou somando as reservas. Para no final da minha query, né, bem aqui embaixo, ó, nós temos aqui... deixa eu tirar esse cara daqui. Para aqui no final da nossa query, nós temos aqui um output final, onde eu tenho aqui esse saldo real, tá? Que é exatamente o meu saldo de estoque menos a minha quantidade de reserva. Então, esse carinha aqui é o que eu tenho disponível para vender. Então, é esse saldo que eu tenho que disponibilizar, por exemplo, na minha plataforma de e-commerce, é esse saldo que eu tenho que ver nos meus relatórios aí, de venda, enfim. E aí, como que a gente criou isso aqui, né? Com tabelas temporárias. E no caso do Santiago, ele queria simplesmente vir aqui, pegar essa rotina e transformar em uma view. Então, ele queria vir aqui, ó, simplesmente fazer o seguinte, ó, create view, toque real,
E ele queria vir aqui e criar essa view aqui. Só que logo de cara a gente já nota que já tem um errozinho bem aqui em cima, ó. Bem aqui ele já está, ó, me dando um erro aqui. Se eu tentar criar, o SQL ele vai dizer para mim que tem sintaxe incorretas. E aí, inclusive, ele vai me dizer que views ou funções, está aqui o errozinho bem claro aqui, ó. Views ou funções não tem permissão para tabelas temporárias. E aí, eu não consigo criar essa view de estoque real usando as tabelas temporárias. Infelizmente, isso é uma limitação que as tabelas temporárias têm. Eu uso bastante tabela temporária. Se você quiser saber um pouco mais sobre tabela temporária, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo sobre isso, tá? Como que cria, como que funciona a tabela temporária, quais são as vantagens da tabela temporária. Mas aqui existem outros cenários que a gente pode resolver esse problemazinho aqui. O primeiro cenário é a gente conseguir criar subqueries. Então, como que eu posso fazer aqui? Esse cara aqui, ó, viraria uma subquery. Eu vou criar uma nova aba, Ctrl N para criar uma nova aba. Vou copiar essa consultazinha e vou remover esse cara aqui. E daí, eu vou fazer uma subquery aqui. Eu simplesmente vou pôr um select aqui por fora de tudo, ó, select asterisco from, e eu vou abrir e eu vou fechar aqui o meu parêntese. Inclusive, eu vou pegar o mesmo nome que ele deu aqui na tabela temporária, só que sem o hashtagzinho. E aí, eu posso pegar essa minha outra queryzinha, que é o reservado, copiar ela e posso colar ela também bem aqui, ó. Deixa eu abrir isso aqui. Vou apagar esse insert aqui na tabela temporária e eu vou fazer exatamente como ele fez na query bem aqui embaixo. Vamos pegar a tela aqui de exemplo aqui, ó, como eu fiz essa queryzinha aqui embaixo. Vou deixar ela aqui embaixo. Um left join nessa consulta. Então, posso vir aqui, ó, e fazer left join nessa consultazinha aqui, ó. E eu vou chamar essa consulta de estoque reservado. E eu vou fazer, inclusive, os mesmos relacionamentos aqui, ó, que foram feitos. Inclusive, vou até chamar isso aqui de A e chamar isso aqui de B para a gente não mudar esse relacionamento. E vou comentar esse cara aqui. Então, olha só o que a gente fez. A gente transformou essa query em uma query com subqueries. Então, eu tenho essa primeira query, que essa primeira query, se a gente observar, ela é o estoque disponível. Então, se a gente vir aqui, ó, na query original, eu tenho o estoque disponível, que é exatamente essa query aqui, ó. E aí ele está inserindo nessa tabela temporária que eu estou usando aqui. Então, eu simplesmente peguei isso e coloquei, ó, dentro de um selectzão genérico. E aí, esse estoque reservado é exatamente essa query aqui, onde eu fiz um left join e joguei esse cara aqui para dentro. Inclusive, eu tenho que chamar isso aqui de A aqui e esse cara de B. E aí, eu fiz o relacionamento igual ele está aqui. Se eu executar, inclusive, se eu pegar essas colunas aqui e jogar elas aqui em cima, ó, descomentar elas aqui e executar essa query, você vai ver que nós vamos ter exatamente o mesmo resultado da outra query. Se você observar, a gente tem até uma demorazinha um pouco maior, e a gente tem o mesmo resultado. Nós temos o centro de estoque, nós temos o código do produto, quanto tem estoque, quanto tem na reserva. Esses que estão nulos aqui é porque não tem reserva, já que a gente está usando o left join aqui em cima, e qual que é o meu saldo real aqui. Inclusive, tem alguns que estão negativos aqui. Legal. E agora, isso aqui, eu consigo vir e criar uma view em cima desse cara. Então, se eu vier aqui, ó, colocar create view estoque real subquery, eu consigo vir e eu consigo criar a minha view com esse comandozinho aqui. E agora, todo esse comandozinho aqui, ó, ele passa a ser chamado, ó, através somente desse nome dessa view. Então, agora, onde eu colocar essa view estoque real subquery, se eu precisar fazer manutenção, eu só faço manutenção nessa estoque real subquery. Imagina que mudou uma conta, mudou uma regra de negócio, eu tenho que desconsiderar algum produto, eu mudo aqui e todos os relatórios que existirem, todas as consultas que olharem para esse estoque real subquery, já vão estar atualizados de maneira automática. Então, eu só preciso mudar aqui. Só que essa não é a abordagem que eu gosto de utilizar. Eu, particularmente, não gosto muito de usar subqueries, exceto para coisas bem específicas, tá? Nesse caso, tem uma outra abordagem que eu acho que seja melhor e o código fica mais legível e a gente consegue aproveitar aí toda essa legibilidade que tem aqui nesse código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cara, dar um new query aqui, vou colar aqui
e vou deixar do jeitinho que está aqui. Vou comentar esses caras aqui, ó, onde tem esses hashtags, que significa que é tabela temporária, eu vou apagar. Tá? Então, vou apagar aqui e vou deixar esses caras aqui por enquanto. Aqui também. O que eu gosto de fazer nesses casos, tá? Eu gosto de trabalhar com CTE, que são as Common Table Expressions, que elas ajudam aí para a gente conseguir ter uma organização melhor do nosso código. Então aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e criar uma CTE. Para criar uma CTE, toda CTE começa com ponto e vírgula, e o if. Nesse caso aqui, vocês vão notar uma coisinha um pouco diferente. E aí, inclusive, eu vou dar o mesmo nome que ele deu, ó, estoque disponível, que eu tinha dado aqui no exemplo, né? Estoque disponível, vou vir aqui, vou fechar esse cara aqui. Fechei o meu primeiro caso, vou pôr uma vírgula e vou criar uma nova CTE, ou seja, eu vou criar CTEs uma embaixo da outra. Eu não posso, quando eu estou trabalhando com uma CTE, criar uma CTE, certo? E usar ela só depois. Então, eu tenho que criar todas as minhas CTEs para depois usar elas, tá bom? E aí, a próxima CTE é com o nome aqui, estoque reservado. E aí, já na segunda, eu não preciso usar mais o ponto e vírgula nem o if. Então, eu vou colocar aqui ela. Vou pôr o as, vou abrir e fechar aqui. E vou pôr aqui minha segunda query, que é a minha queryzinha das reservas, tá? Vou dar um enter aqui. Vou jogar esse cara para cá. E pronto, nós já temos nossas CTE aqui criadas. Legal? Eu vou comentar isso aqui e eu vou mudar esse cara aqui, ó. Aqui ele está pegando da temporária, eu vou colocar para pegar da CTE. É só tirar aqui a hashtag, já que eu usei os mesmos nomes. E a nossa query, ela vai funcionar, tá? Deixa eu ver se eu fiz tudo certo, vai funcionar. Tá tudo certo, ela vai funcionar. Então, ok, executei, funcionou perfeitamente a nossa query. Só que olha só que legal, eu vou pôr aqui um create view estoque real aqui. E eu vou apertar aqui um F5. E olha só o que vai acontecer. O SQL vai me dar um erro, ou seja, ele vai dizer que a sintaxe está incorreta próximo a ponto e vírgula. Quando nós vamos criar uma view utilizando uma CTE, o ponto e vírgula não é necessário. A gente não pode colocar, não é que ele não seja necessário. Não existe essa opção, você não pode incluir. Se você incluir, vai dar erro. Então, você precisa tirar o ponto e vírgula quando você for criar uma view utilizando CTE. É importante lembrar também que sem o ponto e vírgula, ele funciona normalmente, tá? Na hora que você estiver executando sua query. Então, ele vai funcionar. Se eu não me engano, em algumas versões você precisa obrigatoriamente colocar o ponto e vírgula. Agora, eu já não tenho certeza. Mas, por acaso, se tiver alguma versão um pouco mais antiga e você tentar executar um comando com a CTE e ele der erro, põe o ponto e vírgula no começo. Mas para criação de view, sem ponto e vírgula. Então, se eu tirar um ponto e vírgula aqui, eu posso vir aqui no Create View, ó, e eu consigo criar minha view. E agora eu posso fazer a mesma coisa, usar essa view de estoque real nos meus relatórios, nos meus reports, sem nenhum problema. E aí, quando eu fizer a manutenção aqui, ele vai replicar tudo isso para os outros, tá bom? E aí, nosso código agora ficou muito legível, porque agora eu tenho isso bem separado, né? O que é o estoque disponível, o que é o estoque real, e aqui a minha consulta final. E para você fazer a migração entre tabelas temporárias e CTEs, também é muito simples, porque você vai copiar o código que você já tem e fazer uma pequena adaptação. No entanto, nas subqueries, eu não gosto muito de utilizar, eu acho que fica um pouco bagunçado, eu acho que fica mais difícil de você fazer a leitura desse código. Então, é assim que você pode organizar melhor suas views com tabelas virtuais, caso seja necessário. E aí, você já sabia dessa? Deixe aqui embaixo nos comentários se você já conhecia e o que você achou desse vídeo. Afinal, a sua opinião é muito importante para esse canal. E se você gostou, não esquece de compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal e, é claro, ativar o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!